vamos conversar sobre algumas informações importantes referentes àquilo que ocupa aproximadamente 70% do nosso planeta, que são os chamados oceanos. Nós sabemos que a superfície terrestre ela mede aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 360 milhões é composto por água, que água é essa, boa parte dela é chamada de oceano e corresponde a aproximadamente 70% desse território. O conceito de oceanos é bem simples. Nada mais é do que uma grande extensão de água salgada que ocupa as depressões da superfície terrestre. Isso quer dizer o quê? Que os oceanos eles ocupam as partes mais profundas do nosso planeta. Estão preenchidas pelas águas dos oceanos. E a ciência que estuda os oceanos ela é conhecida como oceanografia. A ciência que vai verificar as características, fazer um estudo um pouco mais aprofundado dos nossos oceanos. Vamos lembrar que os oceanos eles são totalmente interligados. Mas o fato de eles serem interligados não faz com que eles sejam iguais. Eles possuem características diferentes uns dos outros. E nós temos 5 grandes oceanos no nosso planeta, que são os oceanos glacial ártico, pacífico, índico, atlântico e glacial antártico. Vamos conversar especificamente sobre o oceano glacial ártico e o oceano glacial antártico. O Oceano Glacial Antártico ele também é conhecido como Oceano Austral, pelo fato de ele se encontrar na porção sul do nosso planeta. Se ele se encontrasse na porção norte, ele seria conhecido como Oceano Setentrional. Portanto, sempre que você vê na geografia algo com o nome de austral, quer dizer sul. Setentrional, norte. No caso do nosso oceano, ele é conhecido como Oceano Austral pelo fato de ele se encontrar no sul do planeta, na região do nosso conhecido Polo Sul. E é interessante a gente lembrar de uma coisa, que muitos estudiosos eles não consideram o Oceano Antártico como um oceano, pelo simples fato de que muitos deles consideram esse oceano como uma mera extensão dos outros oceanos que existem no nosso planeta. Que oceanos são esses? Pacífico, Índico e Oceano Atlântico. E vamos lembrar de uma coisa também, nós vamos considerá-lo como um oceano, não como uma mera extensão, e existe uma grande característica sobre ele, que é o fato dele ser o único oceano que circunda todo o planeta, pelo fato dele se encontrar no polo sul do nosso planeta. Ele está presente em todas as áreas do planeta Terra e não está delimitado como os outros oceanos. Essa aqui é uma imagem, uma característica do nosso famoso Oceano Antártico, com vários dos seus paredões de gelo, alguns blocos de gelo, icebergs e tantas outras coisas que encontramos como características dessa área. Assim como essas características naturais, obviamente vai ser uma área do planeta Terra que tem recursos naturais, mas eles não são explorados. Mas nós sabemos, por exemplo, que lá existem grandes jazidas de petróleo e, consequentemente, gás natural. Aí tu pode se perguntar, petróleo é uma das grandes riquezas, um dos grandes recursos que é cobiçado por praticamente todo o planeta Terra. Por que nós não exploramos o território dessa região? Pelo simples fato de que a Antártida ela é considerada um território voltado para pesquisas. E são pesquisas com fins pacíficos. Mais uma dúvida. Por que pesquisas com fins pacíficos? A Antártida não tem dono? Não. A Antártida é considerada uma área internacional, portanto ela não possui donos. Ela é uma área voltada somente para pesquisas. Isso foi estabelecido em 1956, num tratado conhecido como Tratado da Antártida, que foi estabelecido que a Antártida seria uma área internacional voltada para fins de pesquisa pacífica. Já o nosso oceano glacial ártico é o famoso oceano que fica localizado na região conhecida como Polo Norte do nosso planeta. Quem é esse famoso Polo Norte? É a famosa terra do Papai Noel, como você deve conhecer. Mas voltando a falar sério, esse é um oceano que fica na região ao norte do nosso planeta, como eu te disse anteriormente, na chamada região austral. Essa é uma característica presente na paisagem daquele lugar, que é a presença de grandes icebergs. Esse oceano ele é um conjunto de águas congeladas. Ele possui uma grande importância para
pesca daquela região. Mas o grande problema é que boa parte do ano essa água permanece congelada, impossibilitando essa pesca. Fica no extremo norte do nosso planeta, com uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. Ele é enorme. E nesse oceano você vai ter a presença de vários países, como por exemplo a Federação Russa, nessa porção que você encontra aqui. Nós teremos o Alasca, nessa área que você vai ter nessa região. Nós teremos aqui uma outra parte da Federação Russa, teremos a Islândia mais para cá, temos a nossa famosa Groenlândia, quer dizer, é uma região que ela engloba boa parte da Ásia, como uma grande parte uma parte da Europa, como uma grande parte do hemisfério norte, Canadá. E, como eu te disse, ela é uma região onde é muito comum a presença dos icebergs, portanto é uma região extremamente perigosa para a navegação, que o diga o nosso famoso Titanic, que padeceu devido a um iceberg naquela região. E a profundidade média desse oceano é de aproximadamente 5.000 metros. Muito fundo, tanto é que o Titanic vai afundar no início do século XX e só vai ser localizado nos anos 80 devido a toda a dificuldade existente naquela região e, obviamente, também a falta de tecnologia. E como te disse, apesar de ser considerado um oceano, não apresenta características que possam fazer com que seja utilizado durante o ano todo essa área para pesca, somente um pequeno período. E essas águas desse oceano, elas vão cobrir aproximadamente 20% do nosso planeta.